Então, que nem eu falei, a nossa introdução aí agora vai ser sobre os exemplos, né? Alguns exemplos de religiões, seitas, e no que essas pessoas acreditam, como que surgiu, da onde que veio, sabe? É, quais são as divergências, né, deles pro nosso evangelho, pro nosso cristianismo. Então a gente vai aprender um pouco sobre isso hoje, o que o mundo, no geral, ele acredita também, e a nossa fé, o que a gente acredita, né? Então vamos lá. Para a introdução aqui, eu queria apresentar para vocês que ah, sobre a importância da gente aprender sobre as religiões e seitas, sabe? Então eu dividi aí em 4 pontos, né? Que o primeiro seria realmente de convencer, né, os cristãos a, a necessidade de estudar mais cuidadosamente a fé e que foi entregue, né, para os santos, ou seja, para nós, e fazendo com que a gente possa ser capaz de confrontar essas pessoas, de realmente defender a nossa fé com textos bíblicos e entender o porquê que a gente faz essas coisas, né? Por que que a gente acredita nessas coisas. O segundo é para realmente aumentar a nossa piedade pelas pessoas, porque depois da gente entender como eles vivem, no que eles acreditam, em todas as heresias muitas vezes que eles acreditam, a gente deveria realmente sentir essa piedade pelas pessoas, a precariedade, sabe, da mentalidade deles e tudo mais, e para eles estarem buscando essas religiões muitas vezes que não tem nada a ver, não tem sentido nenhum e que não levam a lugar nenhum, né? Muito pelo contrário, podem realmente fazer com que a gente se perca, né, nesse mundo e acabe indo para o inferno, né? O terceiro ponto é que ajuda os cristãos realmente em assuntos relevantes, né? O que eu quero dizer com isso? Que ajuda a gente entender outras religiões, realmente ajuda a gente a focar em assuntos relevantes dentro da nossa igreja, sabe? De não focar em picuinhas ou assuntos secundários que muitas vezes podem dividir ou separar as pessoas da igreja, sabe? Um exemplo disso, sei lá, pode ser sobre o batismo dos presbiterianos e dos batistas. Um é por gotinha, o outro é por imersão. Enfim, entrando nesses assuntos, entendeu? Então são coisas secundárias que não vêm ao caso e que, poxa, muitas vezes acaba separando e dividindo muito a igreja, né? E o quarto ponto é esse estudo, né, dessas outras religiões, ele pode realmente nos humilhar muito. Por quê? Porque a maior parte delas é resultado de uma falha de compromisso que os cristãos deveriam ter em seguir os princípios e mandamentos bíblicos. Então, realmente é uma falha nossa, muitas vezes é uma falta de imposição, né, do que a gente acredita, de como é a verdade, de explicar a verdade, de ter paciência com os outros e mostrar na palavra, né, como que seria o certo a se fazer. Enfim, eu acredito que nós podemos melhorar muito aprendendo sobre outras religiões também. E aí, agora passando um pouquinho aqui, tem essa citação, mas eu queria citar uma outra também, que eu estava lendo nesse livro, né, O Caos das Seitas, muito bom. Ele dá um resumo aí de um monte de religiões e a maior parte hoje dos slides, todas as coisas aqui hoje, veio desse livro, né? Eu usei ele como base e, enfim, essa citação é a seguinte, não é essa que está na tela ainda, mas é uma outra que ele faz logo no início do livro, ele fala o seguinte: cada vez me convenço que podemos aprender com os sectaristas. Os sectaristas são quem participa de uma seita, né? Não apenas observando o que não nos convém crer, mas também levando em consideração que as seitas são as contas vencidas da igreja. Ou seja, que nós já vencemos essas coisas, nós não acreditamos nessas coisas, mas que ainda tem gente que volta, regride e realmente começa a acreditar de novo e leva muitas pessoas a acreditarem nisso também, né? E, enfim, outra citação é essa que está aqui, né, no slide, de Chester e Tuga.
E ele escreve o seguinte: uma religião universal vem chegando, porém será mais religiosa do que cristã, será mais humana do que divina, será mais natural do que sobrenatural. Seu Deus será servo e não soberano. Seu Cristo será seu líder e não seu rei. Seu regime político será uma democracia e não uma teocracia. Então, é muito verdade tudo isso que ele fala, porque é o que nós temos vivido hoje, né? Nós não temos vivido uma democracia, numa teocracia, mas uma democracia, sabe? Muitas pessoas acabam com o tempo aí, não se importando mais tanto com Deus. Então, ele acaba sendo um servo e não um soberano. Cristo acaba sendo um líder só e não um rei, sabe? Então, com o tempo as pessoas podem acabar é, diminuindo a sua fé e regredindo, né? Realmente fazendo o que acontece nessa frase dele. Então, eu achei muito interessante para a gente realmente dar aquele start na nossa cabeça e falar, poxa, será que eu mesmo não tenho tratado Deus dessa forma, ou Cristo dessa forma, sabe? E às vezes eu não tenho colocado tudo como Deus é no centro, mas tenho feito uma democracia, assim, não só na política, mas na minha vida toda. Enfim, fica aí essa frase para a gente pensar, né? Bom, e então, assim, para resumir tudo, basicamente nesse livro todo ele fala que existem duas religiões somente. Todas as religiões que acreditam que o homem pode fazer algo para ser salvo, e a outra é que Deus é o único e suficiente que pode morrer pelos nossos pecados e nos salvar. Só existem esses dois tipos de religiões, tá? Todas as outras que existem derivam dessas duas. É claro que a segunda, que é de Cristo, realmente é a verdadeira, é a nossa e é a que vai nos levar para o céu, mas todas as outras derivam dessa primeira, de que o homem, por obras ou por algo que ele faz, realmente ele pode ser salvo, né? Então, o que que acontece? Agora, a gente vai aprender aqui sobre algumas, né, alguns exemplos de algumas seitas e no que eles acreditam, para a gente realmente começar a entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre todas essas coisas que eles falam e acreditam, e por incrível que pareça, muitas delas, a maior parte, eles tiraram como base a própria palavra de Deus. Então, vamos lá. A primeira que a gente vai ver até aqui, vou até perguntar, né? Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de complementar alguma coisa, falar alguma coisa ou manda bala? Tá tranquilo, mano. De boa? Toca o Então, barco aí, bora. então vamos embora. O primeiro que a gente vai falar é sobre os espíritas, tá? Eu vou dar meio que de todos um resumão, tá? Porque se eu fosse falar tudo de todas, e a gente ia ficar aqui até eternamente, entendeu? Porque tem coisas aí que eles estão inventando até hoje. Mas enfim, vamos lá. A história basicamente dos espíritas no geral veio das irmãs Fox, porque elas se mudaram nos Estados Unidos para uma cidade e elas acabaram indo para uma casa de madeira. E elas eram novinhas, pequenininhas e tudo mais, e elas começavam a ouvir muitos estralos assim na casa. Elas achavam inicialmente que era madeira, mas elas começaram a meio que bater nas madeiras e, e meio que as batidas começaram a meio que responder para elas, sabe? Então elas começaram a meio que se comunicar com, com os espíritos, entendeu? Então, basicamente começou desse jeito. Obviamente, depois eles descobriram, elas mesmas falaram que muitas vezes era invenção da cabeça delas, elas mesmas acabavam batendo, uma irmã batia para outra e no final acabava tendo toda essa confusão, né, de que elas realmente achavam que eram espíritos que estavam respondendo, mas na verdade não era, eram coisas aleatórias ou às vezes a própria irmã fazia uma coisa dessa, sabe?
Então era uma coisa muito nada a ver. Só que aí então chegou Allan Kardec. Allan Kardec, ele meio que é o pai dos espíritas. Ele escreveu aí vários livros, né, que são seguidos até hoje por eles. E ele realmente comprou essa ideia e deturpou totalmente a palavra. Claro que não é de agora essa religião, né? Ela já existe aí há muito tempo, se eu não me engano, é bem antiga aí, vai até a idade de Saul lá, quando ele consulta médium, né? Então, é bem antiga mesmo. Claro que não é a mais antiga, né? Porque a nossa é a mais antiga, mas enfim. Então, basicamente, o que que acontece? No que eles acreditam, né? Quais são os pontos que eles defendem e tudo mais, e o que que tem de diferença da nossa religião também. Em primeiro lugar, eles acreditam que a gente não vai morrer, não vai para o céu ou para o inferno. Eles não acreditam em céu ou inferno. Então, eles acreditam que eles vão reencarnar, né? Em outra pessoa ou em alguma outra coisa. Eles vão, né, sempre tentar evoluir, evoluir, evoluir para chegar até um nível, por exemplo, de Jesus. Jesus, eles acreditam que é um médium, né? Que ele basicamente foi o melhor de todos. Então, eles acreditam que ele está numa classe superior. Eles acreditam que tem classes de espíritos, né? Tem as classes inferiores, as classes onde a gente está, né? As classes maiores, um pouquinho maiores. A de Jesus é a de Deus, sabe? Eles não acreditam que Jesus era realmente o Filho de Deus e que ele era Deus, né? Então, aí está a primeira divergência que eles acreditam. Em relação ao céu e inferno seria outra divergência, porque nós acreditamos e realmente existe, mas eles não acreditam nisso. E, bom, agora queria explicar um pouquinho de que eles também acreditam, né, na lei de causa e efeito, tipo, o que você faz aqui na Terra, se você faz coisas boas, você recebe coisas boas. Se você faz coisas más, você recebe coisas más. Então, eles acreditam muito nisso. ele acredita, é, Eles acreditam na comunicação com esses espíritos, eles não acreditam em anjos e demônios, eles acreditam em espíritos de pessoas, né? Então, eles acreditam em ter contato, comunicação com esses espíritos dessas pessoas de classes ou inferiores ou um pouquinho superiores, entendeu? Que mais? É, os mais próximos, né, que têm esse contato, né, com os espíritos, eles são chamados de guias. Esses caras, eles realmente, né, são incorporados por esses espíritos e eles meio que interpretam ou falam ou são possuídos e falam para as pessoas o que realmente as pessoas às vezes querem ouvir ou algo do tipo. Só que nesse meio todo que aí fala, né, ali como funciona o culto espírita, né, uma sessão que eles chamam. O culto deles se chama sessão. Como funciona? Eles ficam numa mesa branca, todos sentados e tudo mais, eles dão a mão um para o outro para meio que passar energia para esse guia, né, esse cara que vai receber a entidade nele e com o pensamento todo mundo focado nele. Talvez pode ser que uma mesa levante, pode ser que um objeto levante, pode ser que eles possam ver uma mão, sabe, de um espírito, pode ser que ah, tenha batidas como a das meninas Fox, né, batidas na mesa e eles começam a meio que se comunicar, tipo, uma batida é A, duas batidas é B, sabe? Eles começam a se comunicar com o espírito dessa forma. Então, basicamente, nessa sessão, é isso que eles fazem. E só que nesse meio todo de sessão e de muito show, né? Acontece várias coisas, imagina uma mesa levantando e tudo mais. Muitas vezes acaba sendo muito falso isso. E tem muitos que realmente fazem isso, não por causa de espíritos, mas
realmente imitando, fazendo, tipo, alguém vai lá embaixo da mesa e começa a bater, sabe? Levantar, alguém do outro lado da casa vai bater fica meio que batendo na parede para simbolizar que é um espírito, sabe? Então tem muito fingimento nesse meio todo que as pessoas acabam acreditando e acabam se perdendo nesse meio, né? Achando que é verdade, mas na verdade é tudo, não passa de um fingimento. Só que tem também as que são verdadeiras, né? As que realmente são, eles dizem que são outros espíritos, né, de outras pessoas, mas nós, como cristãos, nós sabemos que são espíritos malignos, né? Eles que vêm possuir as pessoas e vêm para enganar também, vêm para difamar pessoas, enfim. Só que eles vêm com essas ideias de tipo, ah, não, a gente está querendo saber do nosso futuro, está querendo saber de algo que a gente possa melhorar na nossa vida e tudo mais, mas são todas as coisas que eles falam são enganosas, né? No momento parece ser muito lindo, muito bonito, mas chega no final, faz muito mal para a pessoa, é horrível. Para esse espírita que recebeu a entidade, ele mesmo fica muito cansado depois, fica mal, porque, né, ele foi possuído, né? Então, é algo muito ruim. Aí, eles usam também o texto de 1 Samuel 28, né, que nem eu tinha citado, de Saul e da médium, como base para defender, né, a fé deles. De que, poxa, Saul foi lá, o Saul foi lá falar com a médium e, tipo, Samuel apareceu para ele e tal, não sei o quê. Então, eles defendem muito, através disso, a fé deles. A fé deles, basicamente, o Kardec foi lá, pegou a Bíblia, né, como base, e escreveu o que ele quis em cima. Então, ele fez algo totalmente errado, né? Ele acrescentou pontos e vírgulas na Bíblia, e isso em Apocalipse fala que é proibido de fazer, mas, enfim, ele pegou um texto, tirou do contexto e fez um pretexto, né? E realmente criou essas ideias dos espíritas. Mas o que eles esquecem de ver também é depois, né, ali em Primeira Crônicas, que fala o seguinte, Primeira Crônicas 10, 13 e 14. Deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte: Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Ou seja, eles defendem a fé deles através da consulta com a médium, mas eles não viram esse final trágico, né, de que tá em Crônicas falando que ele morreu por causa de ter consultado a médium, sabe? Ele fez algo errado, ele consultou a médium primeiro antes de consultar Deus. Então, tá aí uma defesa que a gente pode ter, às vezes, com pessoas espíritas à nossa volta, enfim, pessoas que realmente acreditam nessas coisas, tá certo? Antes de eu passar para o próximo, tem algum comentário, alguma coisa? Eu. Vamos Pode lá, olha falar. só, eu tenho algumas considerações aqui. Primeira consideração: eles se baseiam, por acaso, em algum trecho da Bíblia que diz que não existe céu e inferno para autodefesa deles? Ou eles, por exemplo, a gente deduziu assim e tá tudo certo? Porque, assim, pelo que você está explicando, com exatidão, eles se baseiam na cultura deles referente à primeira crônica de um pequeno trecho. E referente a isso de não acreditar em Jesus, como deveria ser feito corretamente, ou então céu e inferno, ele se baseia em algum trecho da Bíblia? É, um texto que a gente pode usar também contra eles é de Lucas, né? Daquela passagem ah, do rico e de Lázaro, né? Que ele Uhum. fala realmente que um foi para o céu, o outro foi para o inferno,
e aí ele tenta entrar em contato com a família, né, para ajudar os familiares, mas não consegue. Então, essa é outra arma, né, que a gente pode ter contra isso, né, contra eles ou para explicar para eles como que realmente funciona. Mas Tá. especificamente contra céu e inferno, é, eles acreditam que não existe, né? É da Uhum. cabeça deles mesmo, é na verdade de Kardec, que escreveu, né, o Uhum. livro deles. Ele com frases, com pensamentos dele, ele foi tirando isso da cabeça e falando: ah, Uhum. os homens não são pecadores, eles não vão para o inferno, eles só vão melhorando progressivamente, entendeu? Eles só vão Tá, subindo de classes progressivamente. Mas entendi. não. Tá, porque assim, Rê, outra coisa que eu quero pontuar aqui, que eu achei muito interessante. Gente, peraí que eu dei Hum. um pincher aqui. Vai, sobe. Meu cachorro, gente, desculpa. Peraí. Uma coisa que eu quero pontuar é o seguinte: eu quero entender o seguinte, porque assim, olha, que nem você falou assim, né? Que eles acreditam tal em causa e em efeito. Rê, perdoa, eu também acredito. Porque assim, se você faz o bem, você recebe o bem. Se Sim, você faz o mal, você recebe o mal. Nesse ponto, se for esse raciocínio que a gente está tendo, eu não acho que eles estão errados. sim. Eles estão certos também. Eu só estava explicando assim, meio que Hum, o geral no que eles acreditam, né? Que tem tá, coisas bíblicas, porque eles se basearam na Bíblia também, mas sim. a maior parte não tem nada a ver. Não, sim, o restante não tem nada a ver no que a gente sabe, que é o seguinte, o pessoal ele tá recebendo demônio, tá recebendo gente, né? Mas o Aham. que me deixa curiosa nesse requisito aí dos espíritas, no terceiro ponto, é o seguinte: como é que os demônios sabem supostamente do futuro ou conseguem falar algo específico daquela pessoa? Eles têm essa visão assim? Não, então, o que eles acreditam, ou o que eles falam é algo enganoso, né? Muitas vezes Uhum. eles também têm poderes e tudo mais, não de tipo saber o que está no nosso pensamento, sabe? Eles não sabem nada Uhum. disso. Mas pelo convívio, pelo nosso contexto, eles tiram conclusões e falam, entendeu? Como se fosse meio que uma profetada, não uma profecia, sabe? Algo que eles Uhum. falam no futuro, tipo, ah, você vai ser milionário. Acabou, entendeu? Eles Tá, começam a enganar as pessoas. então assim, então é um conjunto de deduções, seria assim, né? Como se fosse um Sherlock Holmes. Sim. É isso, como Junta as peças. naquele. Isso, como se fosse eles fazerem meio que uma pesquisa da sua vida, veem o que que Hum, você mais gosta, o que que você mais quer, e aí eles te falam isso. Tanto que não só os espíritos fazem isso, mas as próprias pessoas muitas vezes investigam umas às outras, e quando essa pessoa vai nessa sessão, eles já sabem o que que essa pessoa quer, no que ela está indo atrás. Então, a pessoa nem fala sobre o assunto, meio que o espírito começa a falar exatamente o que a pessoa queria, entendeu? entendi. Então, Então é algo vago, não é algo específico. isso, Tá, beleza. É isso, Rê. Minha parte é isso. Obrigada. imagina. Bom, então vamos passar para as pessoas que acreditam na Umbanda, né? É muito parecido também com ah, o espiritismo que a gente acabou de ver, tanto que a própria Umbanda ela é baseada em Allan Kardec também, e também nos católicos romanos, né? Ou seja, nos católicos. Então, assim, eles nunca vão falar que não acreditam em Deus, em Jesus, em nada disso. Eles sempre vão falar que eles realmente acreditam, porque eles acreditam não somente neles, mas em vários outros deuses. Então, a história um pouquinho da Umbanda, ela é um pouco mais africana, né? Por causa dos escravos aqui do Brasil e tudo mais, foi mais uma religião que os africanos, os escravos, eles tinham, né? Eles dançavam, eles cantavam, eles tinham lá os tambores e tudo mais. Então, se tornou uma coisa muito cultural mesmo, né? É muito forte isso ainda lá na Bahia, né? Em Salvador, mas, enfim, eu não tenho como ficar explicando muito sobre a Umbanda, porque, sério, sobre doutrinas da Umbanda tem mais de 400 livros, então tem muitas vertentes,
eles acreditam em várias coisas diferentes, né, umas das outras, mas o que dá para a gente tirar de base é que eles acreditam nos católicos, né, em Deus e batismo, igreja e tal, e também em Allan Kardec de reencarnação, de, né, pegar os demônios não, as entidades e realmente falar para as pessoas algo que elas precisem. Então é um mix de tudo. E eles têm 4 tipos de reuniões, basicamente, que são elas. A primeira é sobre o espírito, né, que eles chamam, que seria mais, na nossa denominação, seria mais tipo uma presbiteriana, sabe? Que ela foca mais nas doutrinas, que é mais séria, que não tem tanta, tanta dança, louvor, palma, sabe? Não tem tantas coisas assim, é mais centrada, mais direita, digamos assim. O segundo tipo, né, de reunião que eles têm é o ritualista, né, que não é tão doutrinário quanto o primeiro, mas também não tem tanta dança, tanta música, assim, tanta coisa doida. É uma coisa mais controlada, vai, digamos assim. A terceira é a ritmada. A ritmada, o que que acontece? Eles focam muito em no ritmo mesmo, na música, na dança, sabe? Eles focam mais nisso. Ah, e outra coisa do ritualista que eu não falei, eles fazem rituais, né? Algumas coisas que a gente vê às vezes no meio da estrada e tudo mais, matar alguns É a animais, não sei. Kibanda. É a E, Kibanda. É a sim, todos Kibanda. estão todos linkados, né? É. Eles Mas é a derivam da Kibanda que faz a magia negra, segundo eles, entendeu? isso. E o último, que é o quarto tipo, né? É o ritmado e ritualista, né? Que faz de tudo. Aí tem dança, tem ritual, tem tudo. Tambor, tem entidade, tem tudo, tudo, tudo. Enfim, e quem que frequenta, né? Todos esses tipos de reuniões, as três classes que frequentam são os ativos, que realmente são aqueles pais e mães de santo, né? Aqueles que cuidam do culto deles, né? Que realmente estão lá todas as reuniões e tudo mais, esses são os ativos. Tem os participantes que, assim, eles não sabem tanto da doutrina, não sabem basicamente o que que eles acreditam, mas eles sempre vão. Eles vão lá para cultuar, para, né, dançar, para, não sei, fazer o ritual, eles vão. E agora tem, em último lugar, os eventuais. Os eventuais, eles vão mais para quê? Para talvez receber um passe, né? Que é o que eles falam, que quando vem uma entidade na pessoa, eles vão lá para saber algo do futuro deles, ou saber como agir em alguma situação. Então, eles recebem esse passe para ajudar, para que eles possam resolver as coisas da vida deles, tá certo? É, e como que funciona, né? Basicamente, o culto da Umbanda, né? Pode ser um ritual, pode ser, tem dança também, e geralmente eles chamam de cavalo, literalmente. Quem recebe o espírito, eles chamam de cavalo, por quê? Porque eles falam, ele é o cavalo porque o, a entidade monta nesse cavalo e possui ele, realmente faz com que ele comece a dançar com loucura, comece a falar diferente, tanto que até tem gente para ajudar na fala, sabe? Tipo, não entendi direito o que esse demônio falou. Então, tem o tradutor para isso também, entendeu? É, eles usam todos esses tipos de coisas, tanto que esse cavalo ele acaba ficando um tempo a mais no local do ritual, ele chega bem antes, né, para receber a entidade. Então é algo assim muito demoníaco e uma loucura, né? É uma coisa frenética assim. Bom, e a forma, que nem fala no nosso último ponto aqui, a forma de se refutar, ou de se defender, ou de se explicar para alguém da Umbanda, é a mesma forma que a gente usa para os espíritas e para os católicos. Só que aí vai depender muito da pessoa que a gente vai estar conversando,
vertente que ele segue, né, do que ele acredita, e então a gente tem que ter muita sabedoria para falar, para explicar, para realmente ser exemplo para essas pessoas, para eles perceberem que isso é errado, sabe? E outra coisa que eu não falei sobre a Umbanda é que, do início eu falei que eles são bem parecidos, né, com o Espiritismo, só que ah, basicamente é o seguinte: espíritas é para uma classe alta, e média alta, sabe? É para um pessoal mais elitizado. E a Umbanda é para uma classe média baixa e baixa. Então, eles têm essa divisão entre eles de espíritas e Umbanda. Então, tem essas classes também, beleza? Essa foi a segunda, ainda tem mais. E vocês têm algum comentário, alguma coisa sobre a Umbanda? Então, Rê, assim, eu tive uma cliente que ela era frequentadora, né, não é da Umbanda, é do Candomblé. E assim, Uhum, aí eu com a dúvida, fui lá e perguntei para ela qual que era a diferença. Pelo que eu me lembro que faz muitos anos, ela me explicou assim, que na verdade, como você disse, veio da África para cá, né? E aí o que que acontece? Para ser legalizado, para ser cultuado aqui no Brasil, até então, depois da perseguição, aquela coisa toda, eles colocaram que como é que é? Foi o Candomblé ou foi a Umbanda que podia? Foi a Ubanda. Ubanda podia. Só que veio um monte de coisa misturada, como você está falando. Veio do católico que misturou, veio também do espiritismo que você falou também que misturou. E aí se dividiu em duas classes, o candomblé e a quimbanda. E aí o candomblé, o que acontece? Então eles colocavam lá casa, não sei o que, de Ubanda no letreiro, mas lá no fundo eles praticavam outra coisa. O que me marcou mais que ela me explicou foi o seguinte: eles entendem que a Ubanda e o Candomblé é mesa branca e a Quimbanda é coisa ruim. É onde as pessoas procuram para fazer sacrifício, aonde não tem aquela brincadeira que todo mundo fala, amarra a boca do sapo, coloca o nome lá do fulano, amarra na boca do sapo. Então, é na Quimbanda que eles fazem esse tipo de coisa. Então, tudo quanto é magia negra, feitiço, trabalho, chamam de trabalho, né? exatamente, trabalho, feitiço, enfim, traga o seu amor em 3 dias, é na Kibanda que acontece, entendeu? Tudo isso Sim, é na Kibanda que acontece. Só que a Kibanda, ela não tem uma placa escrito Kibanda, ela tem uma placa escrito Ubanda, que aí o pai de santo específico que faz esse tipo de trabalho. sim, é verdade. Bem lembrado. Tinha até conversado com um cara sobre isso, né, recentemente. Eu tentei evangelizar ele, mas no caso ele acreditava mais, não na Kimbanda, mas ele explicou isso também, né, que tem diferença realmente. Ahn, bom, vamos lá para o próximo. O próximo são os Mormons. Tanto que tem, seguindo a reta ali a igreja, a nossa igreja, tem aquela, depois da loja do Audi, na esquina lá, um pouco na outra esquina, é aquela igreja dos Mormons. Para quem não sabia, ali é. E basicamente a história dos Mormons, ela é sobre esse cara, né, Joseph Smith. Ele, nos Estados Unidos, é sério, ele era um cristão, né? Ele acreditava também na Bíblia e tudo mais, mas ele acabou começando a inventar muita coisa, sabe? Ele começou a, ele falou que ele achou 2 placas de ouro com hieróglifos egípcios e um anjo ajudou ele a traduzir, que deu no livro dos Mormons, sabe? Que até hoje existe o livro dos Mormons e eles seguem. É uma viagem muito doida. Os Mormons, eles começaram nos Estados Unidos e acreditam que realmente tudo aconteceu, todo o Evangelho, todas as coisas, a volta de Jesus e tudo mais, tudo tem acontecido nos Estados Unidos e que basicamente só eles que têm essa mentalidade e eles são muito agressivos muitas vezes com as outras religiões. Eles acreditam que não tem nenhuma outra certa, é só a deles, né, obviamente.
E o que que eles defendem, né? O que que eles acreditam? Eles acreditam na poligamia. O que que é isso? É de ter várias mulheres, tanto que depois de Joseph Smith, o outro líder, né, deles teve 25 mulheres. O próprio Joseph Smith teve 48. Então, eles defendem muito a poligamia, tanto que eles acreditam que quando eles morrerem, eles não vão para o céu, mas eles vão ganhar um planeta onde só tem virgens para ele reinar, entendeu? Então, basicamente, eles acreditam nessas coisas. Que mais que eles acreditam? Eles acreditam que a revelação continua progressiva, continua sendo revelada, né, a palavra de Deus, usando profetas, como, por exemplo, Joseph Smith. Então, eles realmente acreditam nessas bobagens, né? Para eles, o inferno existe, tá? Mas eles acreditam que, na verdade, é uma passagem, meio que um rito de passagem para você depois ir para o céu, tá certo? Então, é meio que como se fosse um purgatório, onde lá você faz boas obras e depois você consegue ir para o céu. E fora isso, se você foi para o inferno e não se batizou, eles acreditam no batismo pelos outros. Ou seja, por exemplo, um familiar meu morre e não se batizou. Eu posso me batizar por essa pessoa, entende? Então, essa é outra coisa que eles, que eles acreditam. Mas, enfim, agora em Mateus 22:30, eu vou ler um versículo aqui, 22:30, fala o seguinte: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Ou seja, eles acreditam que tanto aqui na Terra pode ter várias mulheres, né? Aproveitar bastante a vida, como também quando eles morrem, eles vão ganhar um planeta com várias virgens, ou seja, vão se casar, vão ter, né, tudo que eles quiserem basicamente lá nesse planeta. Só que nesse versículo deixa muito claro que quando a gente morrer, a gente não vai ter se dar casamento, né? Nós vamos ser como anjos. Não vamos precisar nos casar no céu. Então, só nesse versículo a gente já quebra no meio tudo que eles acreditam basicamente, entende? Então, basicamente, um resumão dos Mormons é isso. Tem algum comentário, alguma dúvida sobre eles? Senão a gente passa para o próximo. Eu tenho só um comentário a acrescentar. Utilizando o versículo que você acabou de falar, eles acreditam, por exemplo, eu sou uma Mormon, você também é, só que você morreu. Dá para me casar com você. Eu tô viva e você tá morto. Eu posso casar com você. Eles Eles acreditam fazem, nisso também? eles acreditam nisso, eles fazem um casamento assim. Então, Loucura. assim, não, é uns negócios que se você parar pra pensar, você fala assim, gente, que medo, dá até medo de, tipo, você entrar lá. Gente, nada contra, eu nunca fui lá. Eu quero ir lá só para ver como é que é o negócio. Só por Uhum. curiosidade um dia. Porque a gente tem que ver com nossos próprios olhos antes de falar qualquer coisa. Mas dá a entender que parece que com esse raciocínio, né, que eles possuem, vamos dizer assim, dá até medo de pensar que a qualquer momento vão colocar uma mesa em sacrifício lá humano, Não duvido. né? Desculpe o comentário, se alguém é ou se alguém conhece uma pessoa assim, mas dá um certo temor em relação a isso. É. Ahn, beleza. Agora sobre os adventistas do sétimo dia. Esses todos consideram cristãos, né? E esse está mais próximo do Evangelho, está mais próximo da Bíblia. Mas tem algumas peculiaridades neles que diferem e tornam basicamente como se fosse uma seita, né? A história deles basicamente aconteceu quando William Miller, ele defendia muito essa ideia de... Ele era um pregador, né? Evangélico e tudo mais, ele foi bem
renomado, digamos assim, ele foi muito bom. Só que algumas coisas que ele falou foi um pouquinho mal interpretada, não somente por ele uma vez, mas também pelos seguidores dele. E isso acabou gerando, basicamente, para vocês terem uma noção, ele achava que a segunda volta de Cristo ia ser 1844. E só que por causa daquele versículo de Apocalipse que fala dos três anjos, que aí o primeiro falava a data, o segundo o local, enfim. E basicamente ele errou só para eles, né? Ele errou só no não na data, ele acertou na data e acertou a primeira coisa também, mas a terceira, que era o local, ele errou. Então, o local que eles achavam que ia ser na Terra, em algum lugar, mas na verdade era no céu que ele ia fazer a segunda vinda de Jesus, entendeu? Então, eles acreditam que foi em 1844, segunda vinda, que não vai ter mais, né? A segunda vinda. É, mas quem realmente levou para frente os adventistas foi essa senhora White. Ela realmente foi uma líder, né, deles, que realmente pegou tudo que o Miller falou e ela começou a assumir a liderança, literalmente. Por quê? Ela teve uma visão, né? Ela disse que ela teve um sonho, uma visão que Deus estava mostrando para ela estava deitada, Deus estava mostrando para ela do céu os 10 mandamentos. E por algum acaso, o quarto mandamento estava circulado assim, entende? E ela entendeu, ela traduziu para ela mesma que as pessoas não estavam seguindo o quarto mandamento, que era guardar o sábado. Então, basicamente, eles acreditam nisso, que eles precisam guardar o sábado e toda e qualquer pessoa que não guarda o sábado, eles acham que está errado. Eles também acreditam que no sono da alma, né? Que eles falam. Ou seja, o que é isso? Quando a pessoa morre, ela fica inerte. Ela não vai nem para o céu nem para o inferno ainda. Ela fica inerte até que Jesus venha buscar. Só que nós cristãos não acreditamos nisso. Nós cristãos, nós entendemos que assim que a gente morre, ou a gente vai para o céu ou para o inferno. Entende? É imediato. Não tem esse tempo de ficar em zen ali, de ficar sem nada, sem ir para o céu, sem ir para o inferno. Não existe isso para gente e também não existe o aniquilamento dos ímpios. Ou seja, o que é isso? Quando acabar tudo, né, Jesus voltar pela segunda vez e tudo mais, e o inferno for povoado lá com todas as pessoas que não aceitaram a Cristo e com o diabo e tudo mais, eles acreditam que vai simplesmente parar de existir o inferno. Vai, vai ser só o Deus e as pessoas do bem e todo mundo que aceitou a ele e tudo mais. Só que isso a gente sabe que também não existe. Ah, se você vai para o céu, você fica eternamente no céu. Se você vai para o inferno, você fica eternamente no inferno. Então, sabemos que não vai acabar o inferno. E se eu não me engano, está em Apocalipse, essa parte. Tá, acho que no 20, se eu não me engano. Agora eu esqueci de verdade, mas posso passar para vocês depois lá no grupo da EBD. E o que mais que eles acreditam? Deixa eu ver. Bom, mas no geral, assim, eles, que nem fala aqui no nosso quarto ponto, mesmo assim eles são exemplo em algumas coisas, que nem, por exemplo, eles têm a escola, todo mundo já ouviu falar da escola adventista, e que eles ensinam princípios cristãos, eles ensinam as crianças deles, sabe? Eles focam realmente em ajudar a família deles nos princípios cristãos. Isso é um exemplo muito bom para a gente, sabe? E não somente isso, mas também na questão dos dízimos, eles são muito mais mão abertas, sabe? Eles são um pessoal, tanto eles, os adventistas, quanto os mormons, eles são muito ricos, os dois.
Tanto que os próprios Mormons, eles têm templos aí de 6 milhões em 1900, entendeu? Eles pagaram 6 milhões no templo em 1900. Imagina quanto vale hoje. Então, eles são muito desprendidos com o dinheiro deles. Ou seja, eu fico imaginando se nós cristãos fôssemos assim também, o quanto mais missionários nós íamos ter, quanto nossos templos iam ser melhores e com muitas vezes as pessoas lá dentro sendo treinadas para serem missionárias, sabe? Quanto que os missionários iam conseguir expandir mais e avançar mais no reino, sabe? Se nós seguíssemos ah, as mesmas coisas que eles fazem, às vezes, os adventistas, entende? Então, assim, eles são exemplo em algumas partes, por exemplo, na da saúde também, eles sempre ajudam hospitais, eles mesmos têm ONGs, sabe, que ajudam em relação à saúde as pessoas, né, à volta deles, não somente eles mesmos. Enfim, Tem e os aí no último... escoteiros também, né? Eles são pioneiros nesse negócio de escoteiros. Ah, é? Não sabia dessa, não. Sim, sim, eles têm. Eu tenho uma vizinha aqui que ela é adventista, né? E ela é Aham. líder dos escoteiros. Sabe aquele negócio dos americanos que a gente vê, os escoteiros? Sim, sim. Então, é a mesma coisa aqui, são eles. Legal, aí, ó. A outra atitude que eles têm muito positiva, que não somente demonstra muitas vezes a fé deles, mas que eles se tornam um exemplo, né? Que eles realmente fazem as obras, digamos assim, de acordo com a fé deles. Bom, mas aí um versículo que a gente tem para realmente ensinar eles e combater eles um pouco, né, em relação ao guardar o sábado. Nós sabemos, nós cristãos sabemos que o sábado ele é importante e tudo mais, só que não especificamente o dia de sábado, mas a gente ter um tempo de descanso na nossa semana. Isso a gente entende, né, a partir do Novo Testamento e tudo mais. E o texto de João 21 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ou seja, os caras, nesse dia, basicamente, era sábado, e eles estavam fazendo um trabalho que era tirar a pedra. Então, Jesus mesmo ressuscitou Lázaro nesse dia, entende? Então, ele mesmo trabalhou nesse dia. Então, não quer dizer que temos um dia específico que, nossa, é nesse dia que eu tenho que descansar. Não, é uma coisa que, tipo, nós com Deus, na nossa comunhão com Ele, nós separamos um dia de descanso, um dia para realmente separar para Ele o nosso dia, sabe? De pensar nele, de aprender mais dele, de estar indo para a igreja muitas vezes, entende? Então, ah, esses são os nossos pontos de divergência, tanto o ponto do final dos tempos, né, e de que Jesus para eles já voltou, para a gente não, e também em relação a isso, né, em relação a guardar o sábado. Essas são coisas diferentes das nossas religiões. E para finalizar aí sobre essas seitas, né, essas outras religiões, os Testemunhas de Jeová, o TJ, né, foi feito por esse Russell. Esse Russell, ele era um ex-adventista. E basicamente ele via todas essas coisas dos adventistas e tudo mais, mas ele ah, achava que era melhor, digamos assim, e ele começou a escrever em cima do que da palavra de Deus, né, também. Eles não acreditam na Trindade, eles em relação à transfusão de sangue, eles não fazem de jeito nenhum, porque eles acreditam que a alma deles, ou o espírito deles, está no sangue também, então é meio que santo o sangue deles. Por isso eles não fazem doação de sangue, sabe? Esse tipo de coisa eles acham que é meio que você está transferindo a sua alma para outra pessoa, entende? Então, esse tipo de coisa eles não fazem. E outra coisa que eles fazem muito, que eles acreditam, é em tudo que o Russell escreveu, ou que outras pessoas do Testemunho de Jeová que eles consideram como profetas deles, né, o apóstolo deles, eles acreditam realmente em vender, né, os livretos, os folhetos, os livros deles
Por quê? Porque dessa forma eles vão se tornar uma pessoa daqueles 144 mil escolhidos que vão para o céu. Então, é exatamente por isso que nós encontramos sempre na frente de um parque, na frente de um shopping, ou às vezes no meio da rua mesmo, aquele carrinho assim com vários livretinhos assim, e com geralmente duas pessoinhas assim do lado. Esses caras são os testemunhos de Jeová porque eles precisam vender, eles têm metas de vendas para alcançar, para eles se tornarem uma das pessoas dos 144 mil que vão ser salvos, que fala lá em Apocalipse. Então, eles colocam pensamentos bíblicos, mas eles acabam colocando um pensamento humano nesses versículos bíblicos. E eles tiram de contexto todos os versículos da Bíblia e colocam o que eles querem. Então, ah, por exemplo, eles acreditam que eles não são pecadores e que não precisam de um Salvador. Então, basicamente, eles não acreditam assim em Jesus Cristo, sabe? Então, é basicamente isso sobre testemunhos de Jeová. Também não vou me alongar muito também por causa do horário. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Senão eu já passo para o próximo tópico. Dessa vez eu não vou interromper, não. Eu tinha, mas bora pro próximo. Fechou. Bom, o próximo, então, era realmente, eu ia dar um plano geral das religiões, né, de algumas religiões, e agora eu vou falar sobre o que o mundo, no geral, acredita, né? O que buscam, né, as pessoas de todas as religiões. Eles buscam o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É um movimento religioso que busca unir as pessoas em uma cooperação mútua, que eles defendem, basicamente, que todas as religiões têm que estar unidas, tem que um respeitar o outro, tem que um aceitar o outro e tudo mais. Então, eles sempre tentaram juntar todas as religiões, todas as formas de pensar, todos os rituais, muitas vezes, por exemplo, da Umbanda que eles fazem, entendeu? Juntar com cultos evangélicos e esse tipo de coisa. Então, eles defendem muito, os versículos que eles usam para defesa, tá em Salmos 133, 1, sobre a unidade, né? Que eles falam, que diz o seguinte, é, aqui, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, sabe? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que nem dizem em Efésios 4:3. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, entende? Então, eles confundiram esse ser um, e todas as religiões serem uma, por causa da Bíblia, entende? Então, teve muita distorção da palavra com isso. E o que Jesus pensa sobre isso, né? O que ele realmente entende, né? Sobre isso, o que a palavra de Deus fala para a gente sobre isso. Está em Mateus 23, 24, João e Lucas. Basicamente, eu não vou ler, né, por causa do tempo, mas se vocês quiserem abrir depois, eu vou passar os slides lá no grupo, vocês abrem esses textos, são muito bons e que dão uma plena certeza de que Jesus nunca minimizou, ele não minimizou, mas condenou as divergências, ou seja, todas as coisas que acreditavam diferente ou tem uma visão diferente, ele tentava alinhar, ele nunca aceitou muita divergência, sabe? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele sabia de tudo, né? Em segundo lugar, ele não condenou os judeus. Ele não considerou os judeus como irmãos na época dele. Isso está em João, nesse versículo aí. E em Lucas, ele fala o seguinte, que Jesus não aceitou a mistura de doutrinas, entende? Da época ali que ele estava vivendo. Então, em resumo, é Gálatas 5:9, que um pouco de fermento, ele leveda, ou seja, ele estraga todo o resto da massa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso de
ah, você tem que aceitar outra religião, ah, você tem que viver com os outros em paz, ah, que não existe certo e errado. Isso está errado. Isso literalmente está errado. Nós temos um certo, um correto, que é a palavra de Deus, porque ela é inerrante e infalível. E ela veio diretamente de Jesus Cristo, ele falou através do Espírito Santo por homens inspirados. Então, existe sim um certo e um errado, tá certo? É... Bom, e para finalizar, né? E a nossa fé, o que que a gente acredita? O primeiro ponto é que Jesus é quem nos permitiu ser salvos. Nós acreditamos num único Salvador e Senhor, né? Através da graça e misericórdia do Pai, e não de nossas próprias obras, que nem, por exemplo, os espíritas eles falam, né? Que é pelas obras que você vai alcançar um nível superior, né? Um nível maior. Mas não é assim que a gente vai chegar ao céu. Nós vamos chegar ao céu somente aceitando a Cristo de todo o coração, de todo entendimento. O segundo ponto é que acreditamos em um único Deus trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, e isso a gente vê muito claro aí em Mateus 3, 16 e 17, que é exatamente aquela passagem que Jesus é batizado e nós vemos a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em diferentes formas, em diferentes momentos, e tudo ali naquele lugar, entendeu? Eu vou ler aqui. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Ou seja, Jesus saindo da água, a pomba descendo como Espírito. E então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Ou seja, teve a atuação dos três no mesmo momento, no mesmo local, fazendo coisas diferentes. Ou seja, existe um Deus trino, tá certo? O outro ponto é que somos igreja a partir de dois ou três reunidos, e isso está falando em Mateus 18, 20, e que somos templo do Espírito Santo, que está falando em 1 Coríntios 6, 19. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, ele está em nós, o Espírito de Deus. E a partir de quando nós estamos dois ou três reunidos e falando da palavra, louvando, glorificando a Ele, Deus está ali, em nosso meio. Outras coisas. Nós realizamos as boas obras por amor e gratidão ao nosso Redentor e Salvador, e não por mérito próprio. Isso está em Colossenses 3:23, né? Vou até abrir aqui. Colossenses 3:23. Diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, é exatamente isso que nós fazemos. As boas obras, elas vêm através da nossa fé, e não para nossa própria salvação. É uma gratidão nossa para com Cristo Jesus. E acreditamos que a Bíblia é inerrante e infalível, que nem eu tinha dito no final lá do ecumenismo, né? Também através dela aprendemos que é Jesus que alimenta realmente o nosso espírito, sabe? E isso está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? Que eu vou ler aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o nosso preparo está na palavra de Deus e não que nem as outras religiões que deturpam a palavra, que escrevem outras coisas em cima, mas nós seguimos ela realmente do jeito que ela é, sem colocar o que nós queremos, sabe? O que a gente acha que é melhor para a gente. Então, nós seguimos ela plenamente, literal, do jeito que ela fala ali. Então, é isso que nós devemos sempre fazer.
Outros 3 pontos, e são os finais, né? Nós acreditamos que a oração direta com Jesus, Deus e Espírito Santo, não tem nenhum santo no meio, não tem nenhum demônio ou entidade no meio para interferir, nós falamos direto, temos contato direto, e a oração que nós conversamos com Deus é sobre tudo, né? Sobre toda a nossa vida, sobre cada sentimento que nós temos. Não precisamos saber do futuro, né? Que nem outras religiões falam e pregam, mas nós temos que confiar que Jesus está no controle, que Deus está no controle de tudo e que Ele é soberano e que Ele quer o melhor para a gente, para os filhos dele. E, enfim, isso está em Mateus 6:6. Anjos e demônios, eles existem para a gente. Em Mateus 1:20, é quando Maria e João, né, os pais de Jesus, eles têm um contato com o anjo ali, né? Ele explica o que está acontecendo. Então, nós sabemos que existem anjos e demônios. Tem o anjo Gabriel, enfim, tem um monte de passagem que falam sobre anjos e demônios também, né? E no final dos tempos, né, que tem muita divergência, tem muitos que não acreditam, né? Tem muitos que acreditam que já foi, que não foi, que não sei o quê. E para nós também temos várias ramificações, né? Sobre a tribulação dos 7 anos, nós podemos acreditar tanto que vai ser antes, né, pré, quanto que vai ser pós, ou que vai ser no meio, né, da tribulação que os cristãos vão ser arrebatados. Então, temos 3 visões de tribulação e temos 3 visões também sobre o milênio, né, de governo do nosso Senhor Jesus aqui na Terra. Temos os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas, que não acreditam no milênio, né? Enfim, só que se eu fosse entrar nesses assuntos, ia demorar aí também uma eternidade, a gente nunca ia chegar, às vezes, numa conclusão exata para todo mundo, né? Porque nem os teólogos aí mais renomados chegam em um consenso, né? Nessa parte, cada um realmente acredita da maneira que quiser, né? Tem umas que são mais bíblicas, tem outras que são menos, mas, enfim, aí vai realmente do estudo e da dedicação de cada um. Bom, gente, eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, se vocês querem falar, perguntar, mas já gostaria de agradecer, né, por terem participado e tenham uma ótima semana aí, né, gente?